Olá pessoal, tudo bem? Então hoje dia de reunião do Copom. Não esqueçam, entre 19 e 20 horas hoje no nosso canal, a leitura e o comentário sobre o comunicado do Copom com a decisão. Então pessoal, a rentabilidade aqui tá um pouquinho estranho. Não, mas é isso aí, a rentabilidade bruta. Marcação a mercado em janeiro no Tesouro Direto. Pessoal, marcação a mercado é um conceito que a gente tem que dominar, infelizmente, certo? Para poder fazer as melhores escolhas para o longo prazo. Sim, porque é muito ruim a gente comprar o título quando ele está na maior baixa, certo? Com a taxa mais baixa, né? E o preço mais alto. Por quê? Porque aí a gente vai provavelmente carregar por muito tempo uma posição negativa quando a taxa subir. Então a gente tem que ter muito em mente esses conceitos, certo? Pode sair também, pode vender o papel quando a taxa baixar, mas a gente não gosta de fazer isso. A gente gosta de carregar por longo tempo ou até o vencimento, de preferência. Tem alguns papéis que a gente gostaria de carregar mais que o vencimento, mas não é possível, né? Uma taxa média alta. Uma taxa média alta por todo o prazo do título. Esse é o melhor jeito de investir. Bom, pessoal, vamos ver aqui os pré-fixados, tá? Pré-fixados 23 até 2026. Claro que no rol só tem o 24 e o 26. Olha aí, pessoal, o mais curtinho, agora em janeiro, fez 0,4 de ganho, tá? Essa tabela elaborada pelo Tesouro, deixa eu mostrar aqui de onde a gente tirou, tá? Foi daqui. Rentabilidade acumulada, posição de 31 de janeiro, tá? Foi desse. Os dados a gente vê aqui, ó, tá? Foi desse quadro aqui, certo? Então veja só, em dezembro os títulos tiveram aí uma boa rentabilidade, né? As taxas caíram um pouco, relaxaram. Em janeiro o mercado ficou um pouco mais tenso, né? E nos últimos dias aí é que baixou um pouquinho. Mas o mês de janeiro foi tenso, pessoal. E aí a gente vê essa informação importante. Como é que está o estado atual? O mais curto está rendendo. Mesma coisa no pré-fixado com juros. E a curva começa a se alongar no tempo, o prejuízo começa a aumentar. Quanto mais longo o prazo, mais intenso é o efeito do aumento da taxa no preço, certo? Então a taxa subiu em janeiro, o mais curtinho não chegou a afetar, e conforme o tempo foi passando, foi afetando mais no preço negativamente. Em dezembro as taxas caíram, então vejam que o mais curto ganhou um pouquinho mais do que em janeiro, mas não foi muito, certo? Porque o efeito de marcação a mercado no 23 é muito pequeno, tá? Porque ele vai vencer aí em menos de um ano, agora em 11 meses. E os demais, olha aí como eles ganharam, né? Mas aí o que acaba acontecendo? Aquele efeito, né, de devolver o que ganhou e tal, que muitas vezes o investidor fica bastante frustrado e que é diferente aqui no Tesouro comparativamente à renda variável, porque aqui, por exemplo, ganhou 4% em dezembro e devolveu quase 2,5%, né, no caso do pré-26, em janeiro. Tá? Isso aqui vai recuperar depois. Por quê? Porque ele tem uma data de vencimento em que ele acaba e o contrato é finalizado e o dinheiro devolvido para o investidor na taxa acordada, que no caso do pré-fixado é R$ 1.000, depois tem que tirar o imposto de renda. Né? Então, pessoal, isso aqui não é preocupação na renda fixa, tá? Se ele deu um certo lucro num mês e no outro mês tomou de volta, eu tinha que ter vendido e recomprado. Não, porque você não tem como adivinhar o mercado, certo? E já na renda variável isso pode ser diferente, porque o ativo em questão pode nunca mais voltar para aquele patamar, certo? E nos títulos públicos não, você tem certeza que ele vai voltar em algum momento, tá? Tesouro pré-fixado com juros, pessoal, a mesma coisa, né? Então nós vemos ali só o mais curtinho
ainda segurando um pouco a rentabilidade, e conforme a curva vai aumentando o prazo, vai piorando a questão da marcação a mercado. O título vai rendendo cada vez mais prejuízo, entre aspas, né? Porque entre aspas, porque a gente não é obrigado a vender. Então, vejo aqui o 31, né, com 3,5, esse sim praticamente devolveu a rentabilidade de dezembro. Mas quem está nesse título, pessoal, está esperando o jurinho dele lá em julho, certo? Por mais prejuízo que você tenha num título que paga juros, tá? Isso aí você não tem que se preocupar, porque no vencimento ele será R$1.000, certo? Independentemente do que acontecer no meio do caminho, e ao longo do tempo você vai receber esses juros. Então a cota, né, como se fosse, comparando aí a um fundo imobiliário, né, a cota, o preço dele, pouco importa. O que importa é a renda, certo? E a renda é igual. A renda é igual. Então ela não tem variação. No Tesouro Pré-fixado, ela não. Por que eu estou enfatizando isso? Porque a renda variável, né, dividendos de ações, aluguéis de FIIs, né, rendimentos de FIIs, etc, etc, tudo isso aí é variável. Na renda fixa, não. A renda é fixa, tá? Por mais que algumas pessoas queiram dizer que não, a renda é fixa, certo? Porque no pré-fixado você pode escrever na pedra, tá? O que ele vai pagar por semestre que ele paga, tá? Então, por mais que a cota oscile, que o preço dele oscile ruim, né, de forma ruim, e aí o Tesouro só deixa o mais longo para nós, né, que é o 31, em seguidinho vai entrar o 33, e aí a coisa pode ficar pior ainda, né, porque quando ele oscilar negativamente pode ser, né, de maneira mais intensa, mas para nós vai ser melhor, porque nós vamos poder comprar um título aí que vai pagar por mais tempo e mais barato, né, porque se ele segue a linha do tempo aqui, ó. Veja aqui, ó, que o 27 ficou mais negativo que o 25, que o 29 ficou mais negativo que o 27 e que o 31 ficou mais negativo que o 39. Aqui não tem inversão de curva, tá, pessoal? Aqui não tem inversão. Então acho que ficou bem claro, né, minha gente? É isso aí. Vamos ver os Selics, pessoal. Olha, os Selics, tá? A gente comenta nas aberturas de mercado ali que eles estão com uma lenta e contínua perda da taxinha extra, não é verdade? Estão perdendo todo dia, né, que tem taxa, eles estão perdendo. E aí o que acontece? O mais longo da série, a taxa está caindo, né? O preço sobe, sim. Quem é o que ganhou mais? O Selic 27 é o que mais, porque ele tem mais tempo. Ele perdeu a taxinha, certo? Tá perdendo, o Selic 24 está em 0,07 agora, né? Tava 0,10, questão de 2 meses atrás, né? E o Selic 27 também tá com essa queda, agora eu não me lembro exatamente. É o que ganhou mais, olha aí, ó. Estão pagando de 0,83 a 0,9% ao mês. Olha aí, pessoal. Tesouro Selic já tá no nível dos bons fundos imobiliários de tijolo. Que coisa, né, pessoal? Que coisa. Como fica aí a concorrência, né, da renda fixa com a renda variável, certo? Só que isso aqui, pessoal, assim que a inflação começar a responder, a Selic vai ficar estável e depois ela vai entrar na outra parte do ciclo, tá? A gente não sabe quanto tempo isso leva para acontecer, mas vai acontecer. Tesouro IPCA principal, pessoal. Olha só. Olha o que aconteceu com o IPCA 45 de novo, né? A gente fez aqui o título, o vídeo, o título mais barato do Tesouro, né? Em que a gente apontou aí as virtudes do IPCA 45, mas olha só, pessoal, perdeu 11,7% de preço. Realmente é brutal a diferença, né? Começa ali no 24, que está fora do rol, perdendo só 0,22, né? E aí, como ele tem aí 2 anos e meio, né? Porque é agosto de 24, 15 de agosto de 24, ele ainda tem um tempinho ainda de marcação. Apesar do prazo ser curto, não foi curto o suficiente para segurar o preço, né? Como foi em dezembro, e ter alguma rentabilidade.
O 26 caindo 1%, e aí o 35 menos 6 e o 45 menos 11, tá? Vejam como é forte isso aqui para o investidor, tá? O 45, pessoal, apesar de fato ele ser o mais barato do Tesouro, tá? Depois vocês assistam lá ao vídeo, quem ainda não viu, para ver o detalhe, né, de como é que eu cheguei nessa conclusão. Ele é o título que requer mais paciência e mais planejamento para a pessoa não sofrer, tá? Então, uma das maneiras que eu acho mais eficazes de investir nesse título, pessoal, é tendo uma pequena parcela da carteira nele, e o resto da carteira sendo de títulos ali de prazo mais curto e de títulos que pagam juros, porque os títulos que pagam juros eles oscilam bem menos. E hoje em dia, né, vamos ver aí qual vai ser o aumento da Selic. Também pode ter uma parcela de Tesouro Selic para suavizar a oscilação da carteira, tá? Se você, por exemplo, tem uma carteira só 100% IPCA 45, ela vai oscilar na marcação a mercado de forma muito intensa, tá? É uma carteira para você ter insônia, tá? Literalmente. Agora, se você faz uma carteira metade Selic, metade IPCA 45, você não vai ter o ganho todo potencial? Não, não vai, mas você vai ter ali 50% de uma espécie de amortizador na carteira para as oscilações. Aí esse menos 11 já viraria menos 5,9, 5,8, tá? E aí como o Selic ganhou 0,8 ou 0,9%, fica menos 5, entenderam? Como é que o Selic amortiza essa oscilação? Porque ele vai dar uma pequena rentabilidadezinha e ele não vai oscilar. Por enquanto, né? Por enquanto que a Selic está subindo. Então, ele amortiza muito bem as oscilações desses IPCAs mais longos aqui. Que, de novo, pessoal, invista para o objetivo, né? Para o objetivo de longo prazo, tá? Pode ser aposentadoria, pode ser faculdade dos filhos, enfim, pode ser comprar um imóvel para descansar num futuro mais distante, mas, enfim, siga à risca esse objetivo de longo prazo, né? Porque momentos como o atual na marcação ao mercado, esses papéis estão dando, entre aspas, dor de cabeça. Na verdade, eles estão dando a oportunidade porque o preço está se mantendo baixo. E agora, pessoal, os IPCAs com juros, é a mesma coisa. Mesma coisa, olha aí, vai de menos 0,13 até menos 5,14. E a curva, quanto mais aumenta o prazo, mais aumenta o prejuízo de marcação ao mercado, porque as taxas subiram ao longo do mês de janeiro, tá? Comparando o primeiro dia 2, né, que teve cotação, versus o dia 31, supondo a saída, tá? Isso eu não comentei. O Tesouro elabora essa tabela com a taxa de resgate, então a pessoa compra e vende, tá? Olha só, pessoal, muitíssimo importante prestar atenção num detalhe aqui, O IPCA com juros, CJS, com juros semestrais, ele sempre sofre menos, tá? E sempre ganha menos também comparativamente ao Tesouro IPCA principal de mesmo prazo na marcação a mercado. Vejamos, em janeiro, o IPCA principal 24 perdeu 0,22, o com juros perdeu só, entre aspas, 0,13. Quando ganha menos, O 24 ganhou, principal ganhou 0,51, e o com juros ganhou só 0,49, né? O 26, olha ali, pessoal, prejuízo de 0,98 principal, o com juros, que é o antigo, né? Menos 0,73. Aí quando ganha, 0,86 versus 0,78. Vamos ver no 45. O 45 que perdeu 11, pessoal, tá? Olha aqui, o 45 com juros perdeu 4,48, né? Bem mais tranquilo, né? E aqui tinha perdido 2 em dezembro, perdeu 1,78 em dezembro o com juros. Com juros voltou para o rol dos leilões, né? Vamos ver se volta para o rol normal do Tesouro Direto. E vejam que o 55, perdão, com juros, apesar de ser 10 anos mais longo que o 45 principal, essa questão dos juros faz um papel muito importante na marcação ao mercado. Por quê? Porque deixa o papel
oscilando bem menos, tá? Ele cai 5% aqui e o 45 que não tem juros cai 11, né? E o 35, ó, caiu 4 aqui no com juros e caiu 6,38 no principal. Então, é isso, pessoal. Por isso que a gente acredita muito, tá? Que você ter um escudo ali, uma parcela boa, para proteger a carteira como um todo das oscilações em títulos que pagam juros, é bom. Não só porque esses títulos te pagam o juro e com o juro você vai poder comprar esses títulos mais baratos, certo? Ou eles mesmos, né? Cada um vai desenhar a sua estratégia, né? Mas eles também vão proteger a tua carteira na marcação ao mercado, porque ela vai oscilar muito menos. Muito menos. Você vai dormir muito mais tranquilo, tá? São esses dois motivos. Eu não sei, a internet ela tem um verdadeiro preconceito com relação ao Tesouro IPCA com juros. Preconceito bobo, tá? Um medo, assim, injustificado com relação ao imposto de renda, certo? Que sim, paga ali 0,0 alguma coisa de alíquota média ao longo dos anos a mais. Sim, paga. Só que ele te dá muitas oportunidades de reaplicação, de reinvestimento, certo? De aproveitar as taxas boas dos outros títulos ou deles mesmos com um dinheirinho extra, que vai além do seu aporte mensal, certo? E ele ainda deixa a tua carteira mais estável. Então é tudo de bom ter esses títulos, certo? Tem inclusive uma estratégia aqui do inscrito que gentilmente divulgou, tá? E eu fiz um vídeo comentando. Uma estratégia assim, ó, que ele compra os tesouros IPCAs com juros e com os juros recebidos ele aumenta o investimento dele nos IPCAs principais. Sensacional essa estratégia. Sensacional. Certo, pessoal? Então tá aí o comentário. Infelizmente, exceto os tesouros Selics, né? E os prazinhos mais curtos dos prefixados, infelizmente todos os IPCAs perderam na marcação a mercado em janeiro de 2022. Mas isso não é problema, isso é oportunidade. A gente vai poder comprar mais barato, certo? Muito obrigado por ouvir, pessoal. Bons investimentos a todos.